Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Dani. Para quem ainda não me conhece, seja muito bem-vinda a mais uma aula exclusiva para membros aqui no canal. E hoje trouxe para vocês a bolsa Carine, que é uma peça incrível para você ter no seu ateliê. Se você ainda não é inscrita, inscreva-se e ative todas as notificações. Antes de começarmos, vamos dar uma olhada nos materiais que vamos usar. Para confeccionar a nossa bolsa, eu utilizei fio 3 milímetros, fio náutico de polipropileno da Círculo, na cor vermelho. Utilizei etiquetinha personalizada, é opcional. Argola articulada para minha alça, zíper de 20 centímetros, utilizei também a agulha 3 milímetros, isqueiro e tesoura para arremates e alguns marcadores. O link de onde comprei os meus materiais vou deixar na descrição do vídeo. Vamos dar início pelas correntinhas, e essas correntinhas é diferente das correntinhas tradicionais que a gente faz. Então eu reservei aqui uns 40 centímetros de fio e a partir desse ponto eu vou fazer o meu nó corrediço. Aperto o meu nó corrediço, me sobrou aqui os 40 centímetros, pego esse fio, enrolo na minha agulha, fiquei com 2 alcinhas. Agora eu puxo o fio do novelo para fechar essas 2 alcinhas. Então formei aqui a minha primeira correntinha. Puxo o meu fio que vem do novelo para fechar as 2 alcinhas. Passo meu fio, puxo o fio do novelo e assim a gente vai fazendo as correntinhas até obter um total de 20 correntinhas. Feitas as minhas 20 correntinhas, fecho essa minha última correntinha. Agora nós vamos trabalhar aqui nessas alcinhas que se formou do ponto, tá? Pegando somente em uma alcinha. Venho nessa alcinha onde está saindo o fio que a gente trabalhou, as correntinhas, coloco meu ponto baixo e no mesmo lugar eu vou colocar mais um ponto baixo, formando aqui um aumento nesse primeiro ponto. Venho no próximo ponto, né, pegando a alcinha de trás e já arrematando esse fio. Venho no próximo e faço um ponto baixo. Então nós vamos prosseguir fazendo um ponto baixo para cada alcinha até obter 18 pontos depois do meu aumento. Então eu já tenho 4 pontos e prossigo fazendo até obter 18. Feitos 18 pontos, fiz ponto sobre ponto, me sobrou um ponto aqui no final, tá? E eu vou fazer um aumento nesse ponto do final. Lembrando que é pegando na alcinha de trás. 2 pontos baixos na mesma alcinha. Agora vamos para a carreira de número 2, faço uma correntinha e nós vamos trabalhar pontos baixos dobrados. Para trabalhar os pontos baixos dobrados, nós pegamos nas alcinhas de cima do ponto baixo e nas alcinhas de baixo das correntinhas. Eu pulo minha correntinha, insiro a minha agulha nessa alcinha de cima. Vou inserir a minha agulha nessa alcinha das correntinhas, onde a gente não trabalhou, né, na primeira carreira. E vamos trabalhar nessas alcinhas das correntinhas e nas alcinhas acima no ponto baixo. Então, puxo meu fio e faço meu primeiro ponto baixo dobrado. Venho na minha próxima alcinha,
E como aqui embaixo a gente tem 20 alcinhas, né, que é as 20 correntinhas que a gente fez inicial, e aqui em cima nós temos 22 alcinhas, né, que é o total de pontos baixos da primeira carreira. Nós vamos colocar essa alcinha de cima na mesma alcinha de baixo que inserimos o primeiro ponto. Puxo o meu fio, pegando as duas alcinhas e faço o meu ponto. Agora eu venho na próxima alcinha, ó, e eu vou pegar a alcinha correspondente a ela, a alcinha de baixo. Venho na próxima alcinha e pego a alcinha correspondente a essa alcinha de baixo e faço o meu ponto baixo. Pego na alcinha de cima, a alcinha de baixo e fecho o ponto baixo. Então, nós vamos prosseguir até chegar lá no próximo aumento, tá? O aumento inicial que fizemos. Estou chegando no aumento, né? Eu vou fazer aqui meu ponto, a alcinha de cima e a alcinha de baixo. Então, cheguei no aumento, né, da carreira anterior. Me sobrou uma alcinha embaixo e duas alcinhas em cima. Então, nós vamos fazer igual no início, né? Eu pego essa alcinha e vou colocar na última alcinha. O meu penúltimo ponto. Venho no último ponto, ele fica bem escondido, tá? Quando a gente faz o penúltimo. E pego na mesma alcinha que eu inseri o penúltimo ponto, eu vou colocar o meu último ponto. E assim finalizamos a carreira de número 2, com um total de 22 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 3, faço minha correntinha, e aqui ficou um pouco mais fácil de trabalhar os pontos baixos dobrados. Eu pulo minha correntinha, pego na minha alcinha e pego na minha alcinha de baixo correspondente a esse primeiro ponto. Eu vou pegar um marcador e marcar esse primeiro ponto. Vou vir na mesma alcinha onde eu acabei de inserir o primeiro ponto e fazer um aumento, tá? Lembrando que é pegando as duas alcinhas, a alcinha de cima e a alcinha de baixo. Venho no meu segundo ponto e faço um ponto pegando a alcinha de cima e a alcinha de baixo. Venho no próximo ponto, pego a alcinha de cima, a alcinha de baixo. Então, eu vou prosseguir fazendo um ponto para cada alcinha. Então, eu fiz o meu aumento inicial, tá? Eu já tenho aqui 4 pontos. Depois do meu aumento, eu vou fazer até obter 20 pontos sobre ponto. Fiz meus 20 pontos sobre pontos, tá? Lembrando que eu tô contando depois do aumento esses 20 pontos. Me sobrou um ponto baixo, né? Que ele fica bem escondidinho. E nesse último ponto, eu vou colocar o meu aumento. Então, nessa carreira de número 3, ficamos com um total de 24 pontos baixos. Prosseguimos para a quarta carreira. Faço uma correntinha, pulo a minha correntinha, venho na minha alcinha de cima, pego na minha alcinha de baixo e faço o meu primeiro ponto. Pego o marcador, marco esse primeiro ponto, tá? Venho na minha próxima alcinha de cima e vou inserir na mesma alcinha de baixo, né, do primeiro ponto.
pois a quantidade de alcinhas que temos embaixo não é a mesma quantidade de alcinhas que temos em cima, por conta dos nossos aumentos, né, inicial e final. Agora eu prossigo fazendo um ponto baixo para cada alcinha, né, alcinha de cima, alcinha de baixo, até chegar no meu próximo aumento que a gente fez na carreira de baixo. Vamos colocar essas duas alcinhas do aumento na mesma alcinha de baixo, mas vou voltar aqui pra gente fazer junto. Cheguei nos meus dois últimos pontos, né, que é o meu aumento da carreira de baixo. Então vou pegar meus dois pontos, né, as minhas duas alcinhas de cima que me sobrou e colocar na mesma alcinha de baixo. Vou retirar esse marcador. Finalizamos a carreira de número 4 com um total de 24 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 5, faço uma correntinha, pulo a minha correntinha, venho no meu primeiro ponto pegando a alcinha de cima, a alcinha de baixo, né? E no mesmo lugar eu vou colocar mais um ponto, tá? Pegando a alcinha de cima, a alcinha de baixo para fazer o meu aumento. Coloco o meu marcador no primeiro ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto pegando a alcinha correspondente. Então eu vou fazer ponto sobre ponto até obter 22 pontos depois do meu aumento inicial. Vou fazer meu ponto de número 22, tá? De ponto sobre ponto. Me sobrou esse último ponto, né? Eu vou colocar aqui na minha última alcinha de cima e a alcinha de baixo. Retiro o marcador. Vou fazer um aumento aqui no final também, igual fizemos no início. Nessa carreira ficamos com um total de 26 pontos baixos. Prosseguimos para a carreira de número 6, faço minha correntinha, pulo minha correntinha, venho no primeiro ponto pegando a alcinha da frente, pego a alcinha de baixo, né, correspondente, faço o meu primeiro ponto. Venho no meu segundo ponto, tá? Pegando na alcinha. E como a gente fez aumento na carreira anterior, eu vou colocar essa segunda alcinha na mesma alcinha de baixo, né? Que inserimos o primeiro ponto. Marco meu primeiro ponto, venho na minha próxima alcinha e coloco a alcinha de baixo com a alcinha de cima correspondente, tá? Então prossigo assim, fazendo um pontinho para cada alcinha. A alcinha de cima, a alcinha de baixo, até chegar lá na minha outra extremidade, né? Onde tem o nosso aumento da carreira anterior. Feitos os meus pontos, cheguei aqui nos meus dois últimos pontinhos, né, que é o aumento da carreira anterior. Eu vou colocá-los na mesma alcinha de baixo. Fiz o penúltimo e agora faço o último, colocando na mesma alcinha de baixo. Retiro o marcador. E nessa carreira nós ficamos com um total de 26 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 7 e as próximas carreiras vai ser de ponto sobre ponto, tá? Nós vamos fazer até a carreira de número 11. Então eu faço minha correntinha e prossigo para a carreira de número 7. E essa carreira, como as demais, né, até a carreira de número 11, nós vamos pegar a alcinha de cima com a alcinha de baixo, sempre pulando a primeira correntinha, tá? Nas próximas carreiras não vamos fazer aumentos. Então, sempre vai ser a alcinha de cima com a alcinha de baixo correspondente. Afinal de contas, na carreira de baixo, a gente também tem a mesma quantidade de alcinhas, né? Que temos aqui na carreira de cima.
Então, sempre vai ser alcinha com alcinha, sempre totalizando 26 pontos. Eu vou adiantar as minhas carreiras, tá? Vou fazer até a carreira de número 11, que dá um total de 5 carreiras, né? Contando depois da carreira de número 6. Vou adiantar e já retorno com vocês. Feitas as minhas 5 carreiras, né? Cheguei na carreira de número 11. Lembrando que foram carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer a contagem das carreiras, né? Para caso alguém não saiba como conta as carreiras de ponto baixo dobrado. Então, eu conto da seguinte forma. Eu conto cada carreirinha dessa, né, na frente. 1, 2, 3, 4, 5. Viro minha peça e conto o lado avesso. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, assim, eu sei que eu estou na carreira de número 11. Prosseguimos para a carreira de número 12. Então, faço minha correntinha. Pulo minha correntinha. Venho no meu primeiro pontinho, pegando na alcinha da frente e a alcinha de baixo, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, pego na alcinha de cima, a alcinha de baixo correspondente, faço meu ponto baixo. Agora eu vou pular esse terceiro ponto, pulando as 2 alcinhas, a de cima e a de baixo, e no meu próximo ponto, que é o meu quarto ponto. Então, observe que aqui a gente só pulou o terceiro ponto, né? As 2 alcinhas do terceiro ponto. E faço o meu ponto. E assim a gente faz a nossa diminuição. Agora eu venho fazendo um ponto para cada ponto, até me sobrar 3 pontos, tá? Quando tiver me sobrando 3 pontinhos para finalizar, eu retorno com vocês. Feitos os meus pontos, tá? Fiz ponto sobre ponto depois da minha diminuição. Me sobrou 3 pontinhos para finalizar a carreira. Então, eu vou fazer aqui também uma diminuição. Eu vou pular um ponto, vim nesse próximo, pegando as 2 alcinhas. Então, pulei esse ponto, as 2 alcinhas, e faço o meu penúltimo ponto. Vou retirar o marcador e fazer o meu último ponto desta carreira. Então, nesta carreira de número 12, ficamos com um total de 24 pontos baixos. Prosseguimos para a carreira de número 13. Faço uma correntinha. Venho no meu primeiro ponto, pegando a alcinha, pego a alcinha de baixo correspondente, faço o meu ponto baixo, o meu primeiro ponto baixo. Venho na minha segunda alcinha, pego a minha segunda alcinha da carreira de baixo e faço o meu segundo ponto baixo. Coloco o marcador no primeiro. Aqui no meu terceiro ponto eu vou pular essa alcinha, pois aqui embaixo nós temos uma quantidade de 26 pontos, né? 26 alcinhas, e aqui em cima nós temos 24 alcinhas por conta da diminuição. Então, nós vamos fazer essa adaptação aqui também. Então, venho no meu terceiro ponto, eu vou pular a terceira alcinha da carreira de baixo e venho na quarta alcinha. Então, eu peguei na terceira alcinha da carreira de cima e peguei na quarta alcinha da carreira de baixo. Aí eu prossigo fazendo ponto sobre ponto, né? Porque aqui a gente não fez nenhuma diminuição, até chegar lá na minha próxima diminuição que a gente fez na carreira abaixo. Quando estiver faltando 2 alcinhas na carreira de cima para terminar, eu retorno com vocês. Cheguei na minha extremidade, faltando 2 alcinhas para finalizar, e observem que me restou 3 alcinhas aqui embaixo e 2 alcinhas em cima. Venho na minha alcinha de cima, pulo a minha alcinha de baixo, essa alcinha, venho na próxima e completo os meus pontinhos restantes. Finalizamos a carreira de número 13 com um total de 24 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 14.
E nessa carreira eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Alcinha com alcinha, sem nenhuma adaptação. Afinal de contas, nós temos 24 pontos na carreira de número 13. Então, eu vou fazer um total de 5 carreiras, tá? De ponto sobre ponto. Todas as minhas carreiras vão ter 24 pontos. Vou fazer até a carreira de número 18. Feitas as minhas carreiras, estou na carreira de número 18. Agora, nós vamos para a carreira de número 19. E aqui nós vamos fazer mais uma diminuição, tá? Então, faço uma correntinha, pulo minha correntinha, venho no meu primeiro ponto, pego a alcinha de cima com a alcinha de baixo, venho no meu segundo, faço um ponto e nesse terceiro ponto eu vou pular as duas alcinhas, tá? A alcinha de cima, a alcinha de baixo. Venho no meu quarto, pego na alcinha de cima e pego na alcinha de baixo. Então, nós vamos fazer o mesmo que fizemos na carreira de número 12. E vou fazendo aqui meus pontos sobre ponto até chegar na minha outra extremidade, né? Faltando 3 pontinhos para finalizar, pra gente fazer a diminuição. Cheguei na minha outra extremidade, está faltando aqui 3 pontinhos em cima e 3 pontinhos embaixo para a gente finalizar a carreira. Então, eu vou pular o próximo ponto, as duas alcinhas, venho nesse próximo, né, no meu penúltimo ponto e faço os meus pontos baixos restantes. Nessa carreira de número 19, ficamos com um total de 22 pontos baixos. Prosseguimos para a carreira de número 20 e nessa carreira a gente vai fazer ponto sobre ponto, porém com adaptação por conta da quantidade de pontos que temos na carreira abaixo. Então, eu faço o meu primeiro ponto, coloco o meu marcador, faço o meu segundo ponto, pegando nas minhas alcinhas, venho no meu terceiro ponto de cima e pulo a minha terceira alcinha na carreira de baixo. Pego aqui na minha quarta alcinha de baixo. Essa carreira de número 20 é uma repetição da carreira de número 13, tá? Eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar na minha próxima extremidade e vou fazer a minha adaptação. Cheguei na minha extremidade, venho no meu próximo ponto na alcinha de cima, pulo a minha alcinha de baixo, né? Venho na minha alcinha de baixo aqui na penúltima, né? Porque só me restou 2 pontos aqui em cima. E faço meus pontos restantes. Finalizo a carreira de número 20 com um total de 22 pontos. Nas próximas carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto, sempre pegando alcinha com alcinha, não vai ter nenhuma adaptação, até a carreira de número 28. Então, eu vou fazer um total de 8 carreiras de ponto sobre ponto, sempre com um total de 22 pontos baixos. Feitas as minhas carreiras, fiz pontos sobre pontos até a carreira de número 28. Agora eu vou fazer o acabamento ao redor da nossa peça com pontos baixíssimos. Faço uma correntinha e vou trabalhar pegando aqui nessas alcinhas, tá? Fazendo um ponto baixíssimo para cada alcinha até obter 17 pontos baixíssimos, tá? Então, eu vou distribuir esses 17 pontos baixíssimos nessa primeira lateral. Venho na minha primeira alcinha
e faço o meu ponto baixíssimo. Eu vou pegar um marcador e marcar o meu primeiro ponto baixíssimo, tá? Não é a correntinha que a gente fez no início. Marca esse primeiro ponto pra gente não perder a contagem, né, da quantidade de pontos. Já fiz 3 pontos, eu vou completar aqui os meus 17 pontos baixíssimos. Fazendo o meu ponto baixíssimo de número 17 e coloquei nessa primeira lateral os meus 17 pontos baixíssimos. Agora nós vamos para a parte do fundo e nessa parte a gente vai pegar nessas alcinhas, né, que se formou quando a gente fez a correntinha inicial. Então vou pegar essas duas alcinhas e fazer um ponto baixíssimo para cada alcinha, ficando com 20 pontos baixíssimos aqui nesse fundo. Venho na minha alcinha e coloco o meu primeiro ponto baixíssimo do meu fundo. Pego o marcador e marco esse ponto para não se perder na contagem. Faço o meu ponto de número 20 e vamos vir para essa segunda lateral, fazendo a mesma quantidade de pontos baixíssimos que fizemos na primeira lateral, tá? 17 pontos baixíssimos nós vamos colocar. Venho pegando aqui nessas alcinhas, tá? Vou fazer o meu primeiro pontinho. Pego o meu marcador e marco esse primeiro ponto. Vou distribuir os meus pontos, vou adiantar, tá? E já retorno com vocês pra gente finalizar. Eu estou fazendo o meu ponto de número 17, tá? E aqui a gente finalizou a distribuição dessa segunda lateral. Agora eu faço uma correntinha e vamos fazer um acabamento aqui em cima na abertura da bolsa. Mas antes eu vou marcar esse último ponto baixíssimo, tá? Antes da minha correntinha. Vou colocar um marcador. Aqui antes da minha correntinha. E aqui em cima, na abertura da bolsa, eu vou pegar na alcinha de baixo, né? Da carreira de baixo. E nas duas alcinhas da carreira de cima. E faço o meu ponto baixo. No meu próximo ponto, pego a alcinha de baixo, a alcinha de cima, né? As duas alcinhas de cima. E fecho o meu ponto. Venho no próximo, no terceiro ponto, pego a alcinha de baixo e as duas alcinhas de cima. Venho no meu quarto ponto, pego a alcinha de baixo e as duas alcinhas de cima. E nesse próximo ponto, né, no quinto ponto, eu não vou pegar nas alcinhas, eu vou vir entre esse ponto, né, e esse de baixo, tá, da carreira de baixo que a gente fez, e vou inserir a minha agulha atravessando entre esses dois pontos. Eu vou sair exatamente aqui, ó, abaixo desta carreira. Puxo o meu fio e faço o meu ponto. Então a gente vai pegando aqui entre os pontos só para obter esse efeito de descida, né, nessa parte. Venho no próximo espaço, né, aqui abaixo, tá? Não é nas alcinhas, eu vou vir aqui abaixo e fazer meu próximo ponto. E assim eu vou prosseguir fazendo até obter 14 pontos, né? Pegando aqui entre os pontos. Vai me restar 4 alcinhas pra gente fazer do mesmo modo que fez no início. Fiz os meus 14 pontos. Agora eu vou fazer o mesmo que fiz aqui no início, tá? Eu pego primeiro na alcinha de baixo e pego as duas alcinhas de cima e sigo completando os meus pontos. E assim eu finalizo essa parte do acabamento da abertura. Como vocês podem observar, essa parte fica um pouco mais de descida, né, da nossa abertura. Agora nós vamos cortar o nosso fio e fazer o arremate
dele. Mas antes nós vamos passar ele entre esse ponto, né, que está o marcador. Coloco a minha agulha nesse ponto, puxo o fio. Agora eu venho no último ponto que a gente fez, coloco no meio dele e puxo o meu fio. Então eu fiz aqui um ponto fake em cima da minha correntinha, só pra gente fazer o arremate desse fio e não ficar com pontos a mais nesta lateral. Agora jogo esse fio aqui pra trás, passo entre os pontos e faço o arremate dele selando com o isqueiro. Eu vou pegar o meu marcador e colocar onde a gente fez o ponto fake. Esse ponto seria a nossa correntinha. Então eu pego o meu outro marcador do outro lado, retiro aqui do meu ponto baixíssimo e coloco na minha correntinha que a gente fez ao finalizar o acabamento com pontos baixíssimos. Pego o meu fio, faço um nó corrediço, pois nós vamos fazer mais algumas carreiras aqui na nossa base. Então eu venho aqui atrás do meu ponto baixíssimo, onde se forma essas alças, né? Não vai ser no ponto baixíssimo que nós vamos trabalhar nas alcinhas atrás do ponto baixíssimo, né? Na parte avessa do ponto. E vou fazer um ponto baixo, onde está aqui o meu marcador, tá? É o início da carreira. Passo o meu fio do nó corrediço por trás do meu primeiro ponto, já para ele ser arrematado. Faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Então, aqui a gente fica com aumento no início. Venho no meu próximo ponto, tá? Sempre na direção do ponto baixíssimo que a gente fez, ó. Venho aqui por trás, tá? Na direção do ponto baixíssimo. E faço um ponto baixo. Tá um pouquinho apertado, mas a gente consegue inserir a agulha. Venho no próximo ponto, ó, por trás do meu ponto baixíssimo, sempre na direção, ó, do ponto, e faço um ponto. Então, eu vou fazer um ponto para cada pontinho, né? É obter 12 pontos. Feitos meus 12 pontos, então eu fiz um aumento no início e 12 pontos. Eu marquei esses 2 pontos, pois nós vamos fazer um aumento em cada ponto marcado, tá? Então, venho aqui na alcinha de trás do meu ponto baixíssimo, tá? Lembrando que a gente tem que deixar as 2 alcinhas do ponto baixo livre, porque depois nós vamos trabalhar nessas alcinhas. Então, eu venho nas alcinhas do lado avesso e faço 2 aumentos em seguida, aqui onde eu marquei. Tá faltando aqui 3 pontinhos restantes, né, pra gente finalizar essa primeira lateral. Faço um pontinho para cada alcinha. Então, fizemos um aumento, 12 pontos, 2 aumentos em seguida e 3 pontinhos para finalizar essa primeira lateral. Agora, nós vamos para a parte do fundo e na parte do fundo nós vamos pegar nessas alcinhas, né, do lado avesso também, só que fica um pouco mais fácil, né, pois tem as 2 alcinhas da correntinha pra gente pegar. E nós vamos colocar um pontinho para cada alcinha, tá? Vou pegar as 2 alcinhas do lado avesso do meu ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto para cada, vou passar esse marcador aqui para cima, né? Para mim saber que é o primeiro ponto. Vou fazer um total de 20 pontos. Feitos os meus 20 pontos, agora eu vou vir para minha segunda lateral.
e vou repetir o mesmo que eu fiz nessa primeira lateral. Vou iniciar fazendo um ponto baixo aqui, né? Nesse ponto onde está o marcador. Passo meu marcador para cima. Venho no meu próximo ponto, nesse pontinho, né, atrás do lado avesso, e faço mais um ponto. Venho no próximo, que corresponde a esse ponto, e faço mais um pontinho. Então, fiquei com 3 pontinhos. Venho no próximo 2 pontos, eu vou fazer um aumento em cada ponto. Vou colocar aqui um marcador, né? Nos 2 pontos, para vocês identificar que aqui nos 2 próximos pontos eu vou fazer um aumento. Então, faço um aumento nesse primeiro ponto. E no próximo ponto também eu vou fazer um aumento. Então, fizemos 2 aumentos, né? Um seguido do outro. Eu vou deixar marcado aqui o meu aumento, os meus aumentos, né? Vou marcar aqui nesse ponto. Agora eu venho e faço um ponto, né? No próximo ponto. E eu vou deixar marcado para mim saber que aqui eu tenho 2 aumentos entre os marcadores. Então, aqui onde eu marquei foi onde iniciou o aumento e aqui foi onde terminou o aumento. Eu vou fazer um pontinho para cada pontinho agora, até obter os meus 12 pontos. Quando chegar aqui no último ponto, eu vou fazer um aumento igual eu fiz do outro lado, tá? Eu vou adiantar essa parte e já retorno com vocês. Feitos os meus pontos, cheguei no último ponto, né? Onde está o marcador. Vou retirá-lo e fazer o meu aumento. E assim a gente concluiu a primeira carreira. Agora vamos para a segunda carreira e nós vamos trabalhar pontos baixos dobrados também nessa parte, tá? Então, eu faço uma correntinha, pulo minha correntinha, venho no meu primeiro ponto. Então, eu pego uma alcinha só e agora eu trabalho, né, nas minhas alcinhas dos meus pontos baixíssimos. Somente uma alcinha, tá? Então, como a gente fez um aumento aqui no início, eu vou vir aqui no meu segundo ponto baixo, tá? Somente uma alcinha. E vou pegar na mesma alcinha de baixo do meu primeiro ponto. Então, toda vez que for um aumento, nós vamos fazer desta forma. Agora, eu venho trabalhando, né? Um ponto baixo para cada ponto nos meus próximos 12 pontos, até chegar nos meus 2 aumentos que a gente fez na carreira anterior. Estou chegando no meu aumento, vou fazer aqui meu último pontinho, né? Antes dos meus pontos de aumento da carreira anterior. Faço meu ponto normalmente, pegando a alcinha de cima e a alcinha de baixo. Cuidado para não inserir na mesma alcinha do ponto, né, anterior. Aqui eu cheguei, ó, lembra que a gente marcou, né? Onde está o nosso aumento é esse ponto aqui, tá? Foi onde finalizou o nosso aumento. Então, eu tenho 2 pontos aqui. E esses 2 pontos de cima, eu vou colocar na mesma alcinha de baixo, igual fizemos no primeiro ponto. Então, vou colocar aqui. Opa! Vou colocar aqui nesta alcinha, tá? Então, pego no meu próximo pontinho, coloco na alcinha onde está o marcador. Eu vou retirar para não dificultar. Venho no meu próximo ponto, né, acima, e vou colocar na mesma alcinha de baixo.
e faço o mesmo no próximo aumento. Pego na alcinha de cima e coloco as duas alcinhas do meu aumento na mesma alcinha de baixo. Então, coloquei um ponto e agora vou colocar o outro. Agora faço ponto sobre ponto, né? Me sobrou aqui as 3 alcinhas. Coloco um ponto em cada alcinha. Agora venho para a parte do fundo e na parte do fundo nós vamos colocar um ponto para cada ponto também, né? Afinal de contas, a gente não fez nenhum aumento nessa parte. Cuidado para não colocar no mesmo ponto, tá? Às vezes a gente pode se confundir e colocar no mesmo ponto, ó. Então, é no próximo ponto. Se atenta bem a essa parte, porque pode acontecer de colocar no mesmo ponto. Vou colocando um pontinho para cada ponto. Feitos os meus pontos, vou colocar o meu último pontinho, né? Onde está o marcador. Meu último pontinho da parte do fundo. Agora vamos iniciar essa outra lateral. Faço um pontinho para cada pontinho, né? Meus 3 pontinhos antes dos meus aumentos, né? Eu coloquei aqui um marcador para identificar que entre os marcadores está os meus aumentos. Agora nós vamos iniciar, né, a parte do aumento, que vamos fazer o mesmo que fizemos lá do outro lado. Vou colocar meus 2 pontinhos, né, de cima, as minhas 2 alcinhas de cima, na mesma alcinha de baixo, tá? Então, pego essa alcinha, coloco aqui onde está o meu marcador. Pego o meu próximo ponto e coloco no mesmo lugar. Venho nos meus próximos 2 pontos, né, no aumento, e coloco na mesma alcinha onde está este marcador. E assim a gente vai seguir nessa lateral. Depois vai colocar ponto sobre ponto, e lá na outra extremidade nós vamos colocar os 2 pontos do aumento no mesmo ponto, tá? Eu vou adiantar aqui essa parte, acredito que já deu para entender, né? E já retorno com vocês. Finalizada, então, a nossa carreira de número 2, prosseguimos para a terceira carreira. Faço a minha correntinha, pulo a minha correntinha, venho no meu primeiro ponto, pego a alcinha de cima, a alcinha de baixo, né, da carreira abaixo, faço um ponto. No mesmo lugar onde eu acabei de inserir esse ponto, eu vou fazer mais um ponto, tá? Pegando a alcinha de cima e a alcinha de baixo, ficando com um aumento. Agora trabalho ponto sobre ponto, tá? Até chegar lá no meu penúltimo ponto. Fiz o meu penúltimo ponto, venho no meu último ponto, tá? Dessa terceira carreira e faço um aumento, assim como a gente fez no início. Agora vamos para a carreira de número 4 e última carreira. Faço uma correntinha, pulo minha correntinha, venho no meu primeiro ponto,
Pego as minhas duas alcinhas de cima, a alcinha de baixo e faço o meu ponto baixo. Então, aqui a gente vai fazer pegando as duas alcinhas de cima para fechar essa abertura que fica entre uma carreira e outra. Venho no meu segundo ponto e como eu fiz um aumento na carreira anterior, eu vou pegar nas minhas duas alcinhas de cima do meu segundo ponto e colocar na mesma alcinha de baixo que eu fiz o primeiro ponto. Agora prossigo, tá? Pegando as duas alcinhas de cima com a alcinha de baixo, tá? Essa daqui, a segunda alcinha de baixo e fecho o meu ponto. Então, faço um pontinho para cada alcinha, lembrando que é pegando as duas alcinhas de cima, tá? Vou finalizar a minha carreira e já retorno com vocês. Finalizei a minha quarta carreira e última, lembrando que no último ponto a gente tem um aumento, então eu coloquei o meu aumento, né, na mesma alcinha de baixo, ok? Agora eu vou fazer um acabamento com pontos baixíssimos, vou colocar um ponto baixíssimo para cada ponto. Então, sem fazer nenhuma correntinha, eu já venho no primeiro ponto fazendo o meu ponto baixíssimo. Cheguei na minha outra extremidade, agora eu vou fazer pontos baixíssimos na minha abertura. Então, vou passar pontos baixíssimos até chegar nessa outra extremidade. Faço uma correntinha. Venho nessa alcinha e faço um ponto baixíssimo. Eu vou colocar aqui o marcador na minha correntinha, tá? Venho na minha próxima alcinha e faço um ponto baixíssimo. Desço aqui no meu primeiro ponto, tá? No meu ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Então, eu sigo fazendo um ponto baixíssimo até chegar lá na minha outra ponta. Cheguei na minha ponta, vou passar aqui para essa parte de cima, né, da minha ponta, faço um ponto baixíssimo na minha alcinha e faço outro ponto baixíssimo nessa próxima alcinha. Agora eu corto o meu fio e faço um pontinho fake, né, meu último ponto, que seria a correntinha, tá? Então, eu insiro a minha agulha no meu primeiro ponto, né? Pegando as duas alcinhas, puxo o meu fio aqui para trás, coloco no meio do meu ponto, eu vou pegar essa alcinha de trás, saio aqui no meio do meu ponto e puxo ele aqui para trás. Então, aqui eu fiz um ponto fake, que seria a nossa correntinha. Passo meu fio entre os pontos e faço o arremate com o isqueiro. Fiz os meus arremates e a nossa base está pronta. Eu vou colocar um marcador nesse ponto fake, né, que a gente fez. Vai servir como base, né, para fazer as nossas laterais. Então, vocês voltam ao vídeo e faz outra base igualzinha a essa. Já estou com a minha segunda base pronta. Só vou fazer o arremate e já volto pra gente dar continuidade fazendo a lateral. Antes de dar início à nossa lateral, eu vou tirar as medidas aqui pra vocês. Então, a nossa base ficou medindo 22 centímetros de largura por 16 centímetros de altura.
Agora sim, vamos dar início à nossa lateral. Então, nós vamos trabalhar pegando no lado avesso dos pontos baixíssimos, né? Nós temos os pontos baixíssimos na frente e temos as duas alcinhas atrás no lado avesso. Vou fazer um nó corrediço. Venho um ponto depois do meu marcador. Tô com o meu marcador aqui. Tenho o meu ponto baixíssimo e pego na minha alcinha de trás, tá? Nós vamos trabalhar pegando somente nessas alcinhas aqui. Passo o meu fio, né? Já para arrematar o meu fio do início. Faço um ponto baixo. Venho na minha próxima alcinha, ó, essa alcinha, eu vou aproximar para vocês verem. E faço o meu ponto baixo. Então, eu vou ficar com meus pontos baixíssimos e essa alcinha aqui para fora do meu trabalho, tá? Então, venho fazendo pontos baixos para cada alcinha até chegar lá na minha outra extremidade. Cheguei no meu último ponto, então observe que eu fiz o meu último ponto, um ponto antes do meu marcador, assim como a gente fez no início. Vou retirá-lo porque não vamos utilizar mais. Agora prossigo para a carreira de número 2, né, da minha lateral. Viro aqui o meu trabalho e vou trabalhar pontos baixos, porém vou trabalhar esses pontos baixos de maneira diferente. Faço a correntinha, viro meu trabalho, pulo a correntinha, pulo o meu primeiro ponto, tá? A minha correntinha já vai ser o meu primeiro ponto. E vou pegar nesse gominho que fica atrás do meu ponto baixo, do lado avesso, tá? Venho no próximo, pego no gominho e faço o meu ponto baixo. E assim a gente vai trabalhar essa carreira e as demais. Vou fazendo ponto sobre ponto até chegar na minha ponta. Estou chegando ao fim da minha segunda carreira. Pego aqui na minha última alcinha, né, do meu ponto. Agora eu faço uma correntinha e prossigo para a carreira de número 3. E vou trabalhar da mesma forma que iniciei a segunda carreira. Pulo minha correntinha, pulo o meu primeiro ponto, venho no gominho do meu segundo ponto e faço um ponto baixo. Prossigo fazendo um ponto baixo para cada gominho. Estou chegando no final da minha terceira carreira, faço o meu penúltimo ponto e faço o meu último ponto nessa alcinha. Então, eu prossigo para minha carreira de número 4 e eu vou fazer repetição do que fiz nas outras carreiras. Eu vou fazer até a carreira de número 6, ou seja, eu vou fazer mais 3 carreiras com essa repetição. Finalizada a nossa lateral, fiz as minhas 6 carreiras e o nosso ponto fica com esse desenho, né? Fica um desenho muito bonito. Agora nós vamos costurar essa parte com a outra. Eu vou puxar aqui o meu fio, tá? Eu cortei o meu fio, cortei deixando 2 metros para a costura. Puxo ele todo. Eu vou costurar com a agulha de tapeçaria. Eu venho nesse gominho, tá? Na minha base onde eu fiz a lateral. Vou pegar nessa alcinha do meu ponto depois do meu marcador. Eu vou pegar nessas alcinhas, tá? Igual a gente trabalhou a outra base, né? Na nossa lateral. Essas alcinhas que fica atrás do meu ponto baixíssimo. Então, vou pegar aqui nessa alcinha, vou puxar o meu fio. Venho no meu próximo gominho, na minha lateral, e pego na minha próxima alcinha da minha base. Venho no meu próximo gominho, pego na minha alcinha acima
na minha próxima alcinha acima e puxo o meu fio. Venho no meu próximo gominho, pegando aqui no gominho, ó, e pego na minha alcinha acima. Puxo o meu fio, aperto, tá? Pode apertar. Venho no meu próximo gominho e na minha alcinha. Puxo o meu fio e aperto. Então a nossa costura vai ficando assim. Eu vou fazer essa costura até chegar na minha outra ponta, um pontinho aqui antes do meu marcador. Eu tô com o meu marcador nesse ponto e eu vou fazer até aqui nesse ponto. Mas quando estiver chegando próximo, eu volto com vocês. Estou chegando ao fim da minha costura. Eu venho no meu penúltimo gominho, pego no meu pontinho, né, na minha alcinha acima, puxo o meu fio. Venho no meu último gominho, pego na minha última alcinha. Observem que é uma alcinha antes do meu marcador. Retiro esse marcador, né, pois não usaremos mais. E puxo o meu fio para finalizar o meu último ponto. Então a nossa costura está pronta, agora é só fazer o arremate desse fio. Vocês podem observar, sobrou uma quantia razoável de fio, tá? Mas é melhor que sobre, né, do que faltar na hora da costura. Eu vou passar esse fio pro lado avesso da minha bolsa, né? Vou passar aqui com a agulha de tapeçaria mesmo e depois selo a pontinha com a chama do isqueiro. Agora eu vou fazer a base, né, para colocar o zíper na minha bolsa, mas quem não quiser colocar o zíper, pode colocar botão imantado também, tá? Vou dar início à base do meu zíper, subindo 30 correntinhas. Das minhas 30 correntinhas, vou trabalhar do lado avesso das correntinhas, nessas alcinhas, pulo a minha primeira alcinha, venho na segunda e coloco um ponto baixo. Então, vou colocar um ponto baixo para cada alcinha, ficando com um total de 29 pontos. Feitos 29 pontos, eu viro o trabalho, sem fazer nenhuma correntinha, e coloco um ponto baixo nesse primeiro ponto. Vou subir um total de 27 correntinhas. Fiz minhas 27 correntinhas. Agora venho aqui no meu último ponto e faço um ponto baixo. Feito o meu ponto baixo, eu faço uma correntinha, viro o trabalho e dentro desse ponto baixo eu faço um ponto baixo. Agora vou trabalhar sobre as minhas 27 correntinhas, porém eu vou virá-las do lado avesso e trabalhar um ponto em cada alcinha da minha correntinha. Vou fazer um ponto para cada alcinha, ficando com 27 pontos baixos. Fiz os meus 27 pontos baixos e coloco o meu último ponto dentro desse ponto baixo, né, da carreira anterior. Assim fica finalizada a nossa base para o zíper. Eu não vou cortar o meu fio, tá? Pois nós vamos utilizá-lo para fazer a costura na nossa bolsa. Vou fazer o arremate, né, do fio do início. Então, vamos para a costura do zíper. Eu estou aqui com o meu zíper, ele tem aproximadamente 20 centímetros, tá? Mais ou menos do tamanho da minha base. Estou com agulha e fio invisível, tá? Pode ser o fio da preferência de vocês. E vou fazer aqui uma costura simples, tá? Então, posiciono o meu zíper, pego a minha agulha, pego no pontinho aqui do início, né, da minha base, passo por trás e vou fazer uma costura de vai e vem, passando a minha agulha entre os meus pontos baixos, saio aqui atrás,
Depois insiro a minha agulha aqui por trás, saio aqui na frente, né, no próximo pontinho. Vou posicionando, né, o meu zíper para que ele não fique torto. Se vocês quiserem utilizar alfinete, pode alfinetar o zíper na base. Então assim vai ser a minha costura, tá? Não tem nenhum segredo. Eu vou fazer até a outra extremidade, esses pontos de vai e vem. E eu já retorno com vocês. Estou chegando na minha outra extremidade e como vocês podem observar, quase não dá pra ver a costura, né? Por conta da linha e também porque eu tô fazendo os pontos bem pequenininho, tá? Coloco a minha agulha na parte de trás e passo sobre o meu ponto aqui na frente. Nessa parte do meu zíper, eu vou passar algumas costuras, né? Aqui entre o cursor, né? Onde vai passar o cursor, para que não corra o risco de soltar, tá? Só para dar mais uma segurança e o cursor não soltar aqui do zíper. Eu vou entrando e saindo no mesmo ponto para que a minha costura não fique para fora aqui da minha linha. Mesmo que a linha seja invisível, eu gosto de deixar ela bem escondida entre os pontos. Agora eu continuo a minha costura aqui desse outro lado. Quando chegar lá na outra extremidade, eu faço o mesmo e arremato o fio do final, né? Amarro a pontinha do fio do final com a pontinha do fio do início. Finalizei a minha costura, tô cortando aqui as minhas pontinhas, né, do meu arremate, e assim fica costurado o nosso zíper. Agora eu corto o excesso, né, do meu zíper, que ficou sobrando aqui com a minha base. E selo com o isqueiro para que ele não desfie. Vou fazer um acabamento nele, tá? Nesse zíper, com pontos baixíssimos. Então, faço uma correntinha, coloco um ponto baixíssimo nessa alcinha. Venho na minha próxima alcinha, coloco mais um ponto baixíssimo. Venho no próximo e coloco mais um ponto baixíssimo. Então, fiquei com 3 pontos baixíssimos depois da minha correntinha. Agora, faço uma correntinha, venho nesse primeiro ponto dessa lateral, pegando somente em uma alcinha do ponto, e faço um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo para cada pontinho da base até a outra ponta. Peguei na minha outra ponta, faço uma correntinha e coloco 3 pontos baixíssimos nas alcinhas, tá? Depois da minha correntinha. Assim, eu fiquei com 3 pontos baixíssimos nessa lateral. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto e pego nas alcinhas, né, de trás dos meus pontos até chegar lá onde eu iniciei o acabamento. Fiz o meu último ponto, cheguei aqui antes da correntinha que a gente iniciou o acabamento, corto o meu fio e faço o meu ponto fake. Então, venho aqui no meu ponto baixíssimo, tá? Aqui é o ponto baixíssimo, depois da correntinha, puxo o meu fio, coloco minha agulha no meio do último ponto e puxo o meu fio.
Então eu fiz um ponto falso em cima da minha correntinha inicial. Nas extremidades do meu zíper eu fiquei com 4 pontos baixíssimos, né, em cada lado, e nas laterais eu fiquei com 29 pontos baixíssimos, né, contando com as correntinhas que a gente fez em cada lateral. Agora a gente faz o arremate desse fio aqui por trás dos pontos. Agora nós vamos fazer a costura do zíper e eu fiz algumas marcações no zíper e na bolsa. Então eu marquei, coloquei o marcador, né, antes das minhas correntinhas. Então nós temos os 4 pontos e fizemos uma correntinha em cada lado, né, antes dos 4 pontos. Então eu coloquei meus marcadores exatamente nesses pontos. E aqui do outro lado eu fiz o mesmo. Então em cada lateral, né, entre um marcador e outro, eu tenho um total de 27 pontos baixíssimos. E aqui na minha bolsa eu reservei os 27 pontos também. Eu vou fazer a costura nessas alcinhas do lado avesso dos meus pontos baixíssimos, tá? Então eu venho nesse primeiro ponto da minha bolsa, pegando a alcinha, venho no primeiro pontinho marcado do meu zíper, pegando as 2 alcinhas, tá? Puxo, deixo uma pontinha para arremate, venho na minha próxima alcinha e pego nas minhas 2 alcinhas do zíper. Puxo meu fio e sempre vou apertando para que não fique folgado. Venho na próxima alcinha da minha bolsa, na próxima alcinha, pegando as 2 alcinhas do zíper. Aqui eu pego 2 alcinhas, né, que é a cabeça do ponto baixo, né, da última carreira da nossa base da bolsa. Então fica um pouco mais fácil da gente pegar as alcinhas. Então eu pego 2 alcinhas e 2 alcinhas do meu zíper. Eu prossigo fazendo essa costura no meu zíper, tá? Eu vou fazer até chegar nessa outra extremidade e já retorno com vocês. Cheguei no meu último ponto, ó, na minha bolsa e no meu zíper. Então pego uma alcinha e pego as 2 alcinhas do meu zíper. Agora, para não arrematar esse fio, eu vou passar ele entre essa lateral aqui, tá? Entre os fios, os pontos da minha lateral, tá? Primeiro eu vou passar aqui nesse pontinho. Vou passar aqui primeiro nesse pontinho. E agora eu passo na minha lateral entre os pontos até chegar lá para fazer a costura lá do outro lado. Cheguei aqui no meu primeiro pontinho, né, dessa outra lateral. Então eu passei o meu fio na lateral da minha bolsa. Agora eu pego aqui nessa alcinha, né, por trás do meu ponto baixíssimo e dou sequência na minha costura. Passo o fio aqui e passo o meu fio no meu ponto baixíssimo do meu zíper. Então, vou prosseguir fazendo a mesma costura que eu fiz lá do outro lado, tá? Então, pego na minha alcinha, na minha próxima alcinha, na minha bolsa e pego nas 2 alcinhas no meu zíper. Eu vou fazer a minha costura, tá? Vou finalizar a minha costura e já retorno com vocês. Finalizei a minha costura. Eu vou passar por dentro desse último pontinho para fazer o arremate e me sobrou pouquíssimo fio, como vocês podem observar. Então agora nós vamos fazer o arremate desses fios, tanto o fio do final como o fio do início.
Feitos meus arremates, estou aqui com a minha alça. Essa alça ela é feita em macramê, tá? Já tem videoaula dela aqui no canal. Eu vou deixar o link da videoaula da alça em macramê na descrição do vídeo. Então, encaixo meu mosquetão aqui nas laterais da minha bolsa. Pego aqui essas alcinhas que fica na lateral e encaixo ele. Desviro aqui a minha alça, tá? Ela tá torcida. E agora encaixo nessa outra lateral. E fica assim a nossa alça na bolsa. E assim a gente finaliza a nossa bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa peça comigo. Se gostou, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo. Antes de ir, eu quero agradecer de coração a você que faz parte dos membros do canal. É o seu apoio que me permite continuar trazendo tutoriais exclusivos como esse. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Até o próximo vídeo. Tchau!